Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. É o professor Legene que está falando. Vamos aqui para a nossa aula de literatura do curso que eu estou gostando muito, porque estou relendo, travando contato novamente com livros que li já há algumas décadas. Ontem fui a um médico de rotina, oncologista, e perguntei se ele tinha lido um livro de um médico indiano cujo título era O Imperador de Todos os Males, né? Livro de 700 páginas sobre o câncer, história do câncer, né? E falei, eu estou com o livro em casa, mas não li ainda. Doutor, quantos anos o senhor tem? 46. Doutor, tem tempo na vida que a gente tem que dar aquele estirão de leitura, porque a partir de um certo tempo a gente não lê mais, hein, doutor? Cuidado. Pois é, chega em casa, tem os filhos, não é só isso, doutor. O senhor chega em casa, tem as séries que o senhor tem que assistir, que tem que maratonar. Ele ficou apurado, né? Um livro da área dele, né? Mas, então, Orgulho e Preconceito é um livro que você começa a ler. Um livro, a primeira edição tinha 270 páginas, é um livro pequenininho, muito complexo, no mínimo 25 personagens, dos quais pelo menos 15 ela gasta um certo tempo na sua descrição, né? Quando eu falo que eu não sou... Eu me apresento como escritor, mas escritor mesmo é quem escreve romance. E eu não tenho essa capacidade. Você já imaginou uma moça, ela escreveu esse livro, talvez tivesse 21 anos, no final do século XVIII, 1797. Ela descrever personagens, a personalidade, como é que o cara era, etc. E ela tinha, como é evidente que não tinha filme nem foto, mas ela tinha que descrever não só a personalidade, ela tinha que descrever as compleições físicas do personagem. Né? Porque o livro que não tem figura, mesmo que tenha poucas figuras, você tem que idealizar o personagem na sua mente, né? É fantástico, né? Chegaram aqui as novas canecas. Bom, agradecer aos canais parceiros, especialmente à TV 247, que retransmite e dá alguns milhares de pessoas que assistem. Falando em TV 247, eu estou substituindo o meu amigo José Reinaldo, que está fazendo uma viagem à China, participando de um grande evento sobre o futuro do socialismo. E ele reassume a outra segunda-feira, dia 23, eu vou direto até o dia 20. 6h30 da manhã. Hoje fiz o 4º programa. O pessoal está gostando muito, pelo que eu tenho lido no chat, né? Bom, Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, teve sua primeira publicação, a primeira edição, em 1813. Portanto, há 213 anos. Vamos falar "a" do verbo haver, você não precisa falar atrás. Minha esposa, essa semana, foi
ela está de férias, foi com a mãe visitar o novo museu do Ipiranga, né? Me mandou fotos, vídeos e aí num dos áudios ela disse assim, mó legal. Eu disse, o que é mó legal? E falei para ela assim, não se esqueça que você é casada com um escritor, que eu sou exigente nas... Ai, meu amorzinho, eu estou aqui em São Paulo, a casa da minha mãe fica na Zona Leste, aí eu entro em contato com não sei quem, e aí a linguagem aqui é essa, mó legal. Falei, mas comigo, o que será que é mó legal? Bom, como eu disse, né, o livro estava pronto fazia 16 anos. O pai até, isso contei na aula passada, o pai até tentou publicá-lo, foi recusado, né? Como em outros romances de Jane Austen, é um nome forte, o casamento é a questão central. Tudo gira em torno de buscar um casamento o melhor possível, e se não for possível o melhor, o pior também serve, mas é preciso casar. E este, como outros romances, o casamento é o principal. Mas este, em particular, por falta de um casamento, a história nos conta 4 casamentos. Inclusive, é claro, por certo, o da personagem principal, Elizabeth Bennet, né? Cafezinho com leitinho em pó. Aí no finalzinho vem aquelas bolinhas, não sei se vocês conhecem esse método. Eu conheço e uso há muito tempo. A personagem Elizabeth Bennet, também a autora mostra como ela lida com os problemas do dia a dia na sua vida cotidiana, nos seus aspectos da educação, formação cultural, aspectos morais, de uma moralidade, de uma família que não necessariamente era de... O termo classe média não existia na época. Família aristocrática, mas também não era uma família aristocrática de frequentar cortes, era, né, classe média. Nós entendemos o que significa isso. E uma sociedade em transição de séculos, né, final do século XVIII para início do século XIX, lembrando da Revolução chamada Industrial, apesar do nome, não é uma revolução social, uma revolução tecnocientífica. James Watt já tinha descoberto não, né? Tinha inventado a máquina a vapor, 1778, 10 anos antes dela ter terminado o romance. Então, uma sociedade em ebulição, né? O livro narra uma família de 5 irmãs. Elizabeth tem, então, mais 4. Ela é a segunda, então não é a mais velha, mas não é a caçula, né? E um pequeno proprietário de terra em uma cidade que Jane inventou, não existe na Inglaterra, chamado Meryton. Fica perto de Hertfordshire. Este sim, um condado que fica no sul da Inglaterra, próximo a Londres. A cidade não existe. Ela preferiu inventá-la.
Os 4 casamentos descritos, o dela é o último que acontece. O livro narra em detalhes os casamentos, os episódios que levaram a eles, os personagens, a descrição, mas o livro narra um pós-casamento. Como é que estão esses 4 casamentos algum tempo depois, né? Digamos assim, esse pós-casamento, apenas um dos 4 é um casamento ruim, mal sucedido, já vou contar aqui. Mas os outros 3 são casamentos de finais felizes, de conto de fadas, apesar de Elizabeth ser uma mulher avançada para a sua época, talvez uma feminista, não é? Que contestava alguns valores tradicionais e até algumas normas de etiquetas fixadas para aquele período. Normas de etiquetas não são normas fixas, imutáveis, ao contrário, elas modificam com o passar do tempo, mas no momento em que ela escreve o seu romance, no final do século XVIII, 1797, começo do XIX, ela faz uma revisão em 1812 para 13. Como eu não sou um expert, nem nesse, nem em todos os livros que eu vou falar aqui, eu faço aí um esforço, gastei 4 horas aqui para fazer o resumo para vocês. Eu sou um leitor, né? Eu não sou um expert, eu não conseguiria detalhar, né, para vocês em que medida ela consegue adaptar no seu texto de romance exatamente estas normas de etiquetas existentes na época, né? Mas eu imagino que ela fez isso, né? E os seus personagens seguem isso, né? Ela contesta. Eu vou, quando terminar o resumo, eu vou colocar aí uma passagem onde ela contesta, né? Aliás, uma passagem do livro que eu tinha separado, eu esqueci de imprimir para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui ainda. Não, está no outro texto aqui. Eu não sei se eu li semana passada, mas eu acho que eu li semana passada. Um dos casamentos que não terminam em finais felizes é da sua irmã Lídia, com Y, não é? Lídia Bennet. A família é Bennet. É a mais jovem, né, de 15 anos, e era comum casar nessa idade. Ela é descrita no romance como frívola e teimosa, e costumava flertar com militares de uma guarnição militar que existia nessa cidade fictícia de Meriton, né? Então, usando um termo que eu ouvia quando era criança na minha casa, e era danadinha, né? Ela resolve fugir de casa com um desses ex-militares, todo de moral duvidosa. Ele dá baixa porque estava muito endividado, então ele sai das Forças Armadas para não pagar dívidas, se encanta com essa moça, mas não há amor verdadeiro. Portanto, essa menina Lídia, danadinha, entre aspas, não dá para dizer que há um amor envolvido nessa relação. Eles fogem juntos e se casam, né? Ele é da família Wickham. Wickham.
Isso causa um embaraço para a família, porque vocês imaginam, né, um escândalo que é isso em uma família, não era nobre, mas tinha um ar aristocrático pelo pai ser um proprietário de terras, né, um produtor rural. Ele acaba sendo um marido de péssimo caráter e era uma menina descrita também no romance. Agora não me ocorre se ela é a caçula, mas provavelmente ela tinha dificuldade do discernimento do certo e errado, né? Muito bem. Todos os casamentos, praticamente todos, eram arranjados pelos pais, sem a participação das filhas e dos filhos. Né? Pensa porque o cara é homem que ele também decide alguma coisa. Então havia jogo de interesse, sempre envolvendo ou ampliação de patrimônio ou evitando falências. Então, famílias em bancarrota, em dificuldade, pré-falimentar, a ponto de perder quase tudo, às vezes ofereciam filhas, né, lindas, com os dotes, que eu vou falar quais eram os dotes aqui na época, né? E não eram só costurar e passar essas coisas, não, né? Exatamente porque esse segmento que ela pertencia tinha um quê de aristocracia, né? Não eram camponeses, né? Não eram pessoas pobres, né? E com uma certa renda, né? Então, eram casamentos arrumados, mas algumas famílias tinham dificuldades, tinham em bancarrotas. Então, era ou para ampliar patrimônio, ou para preservar patrimônio, ou para evitar a bancarrota, né? Então, e sempre com o objetivo de garantir o futuro da filha. No caso do filho, né, ele tinha que ser o provedor, né? Então, o pai que arruma o casamento para ele é um pai que dava o dote inicial, que dava uma casa para morar, que ele já tinha alguma carreira, ou no serviço público, ou na marinha, né? Ou no exército. Então, para esse nível de faixa de sociedade que o romance está tratando. Nós não estamos falando aqui de pobres, de camponeses, né? Aqui uma observação. Supondo que você, então, tenha conhecido em uma festa, e existiam festas, muitas, bailes, e você tirava as damas para dançar com muita honra, né? Eu tive por muitos e muitos anos o hábito de, ao encontrar uma amiga, beijar-lhe as mãos. E eu abandonei esse hábito ultimamente por um certo medo aí de como é que as mulheres vão reagir nos últimos tempos, né? Ultimamente eu não tenho mandado nem beijo mais para as amigas, porque a coisa está muito, né? Vai que a gente é acusado de, sei lá. Eu perdi uma amizade no Zap uma vez. Conversei e tal, e eu tenho 10 mil Zap, né? Acho que metade desse é homem, metade é mulher, né? E dialogo em particular com alguns, né? Mas daí teve uma lá que dialoguei e tal. Aí, tá bom, beleza e tal. Beijos. O que é comum, né? Nossa, ela ficou indignada. Não tenho intimidade com você para você estar me mandando beijo. Só mando beijo para quem eu, assim, tenho uma amizade de 40 anos ou mais,
tenho medo. Já pensou? Nossa, ser acusado de... Tá me mandando beijo. Mas beijar a mão, olha, esquece. Nunca mais, faz uns 10 anos ou mais que eu não faço isso. Na época, isso era... Né, eu sou um homem de esquerda, mas sou conservador em algumas coisas. Eu acho isso, né, bonito, né? Essa onda aí de... Até Silvio Almeida, né, já foi condenado, julgado, condenado, liquidado, executado, está morto, né? Coitado. Nessas ondas, nessa época difícil, você não tem direito à dúvida, né? A presunção da inocência, né? A gente tem que tomar triplicar o cuidado, triplicar, né? E qual que é o limite, né? Você está falando ali um elogio, um galanteio, né? Para isso já ser interpretado como, né? Sabe, sei lá o quê, né? Bom, vamos voltar aqui para o século XVIII. Finalzinho. Kant era o maior filósofo nessa época, Hegel ainda era criança. Mas quando você conhece a moça e se encanta, e é muito comum encantamentos de primeiros encontros, muito comum, pode até não apaixonar, mas encantamentos, o deslumbre, né? Se isso aconteceu, você não pode... pensa que você ficar conversando, não podia. Não podia. Não é poderia, porque não podia mesmo, não aconteceu, né? Mas se você quisesse, então, prolongar o seu contato com a dama que você conheceu, só teria uma opção. Você faz uma aposta, conversa com seu pai, procura saber tudo sobre ela e depois a pede em casamento. E aguarde que ela aceite. Se ela aceita o pedido em casamento, aí você pode ter, então, alguns contatos maiores, sem beijos, sem abraços, e com uma terceira pessoa presente sempre que vocês dois se encontrarem. Nunca um casal poderia ficar junto sozinho, jamais. Essas eram as regras de etiqueta daquela época, né? Hoje em dia, evidentemente, isso não mais existe. Ao mesmo tempo que podemos dizer que é um romance simples, eu arrisco dizer, sem ser um expert em literatura, ele tem a sua complexidade em um universo familiar, cheio de questões intrínsecas, né? Não é só a narrativa cotidiana dos membros das famílias, mas todo mundo procurando uma estabilidade e um casamento. A estabilidade decorre praticamente e diretamente do casamento. Homens e mulheres, porque o casamento do menino é a junção de fortunas, de heranças, né? Estamos descrevendo uma época em que as mulheres eram praticamente objetos, propriedade de seus pais, do seu pai praticamente, né? A mãe opinava, mas era o pai que decidia, era o provedor, mas e também de seus maridos. Esse era, e às vezes a mulher também como moeda de troca, né? Então, nós temos que entender, quando eu faço análise de um romance, entender o período em que ele foi escrito, o contexto histórico em que ele foi escrito e o pensamento da autora. A autora é uma mulher progressista e até feminista para a sua época,
E isto aparece claramente na sua obra. Mesmo que ela escreva um romance dentro desse contexto aristocrático do começo do século XIX. Mas, de alguma forma, neste romance, a autora concede um poder maior de decisão às mulheres sobre seus próprios casamentos, em especial da Elizabeth. Lizzie. Até o casamento de Charlotte, uma das personagens e amiga dela, que teve um casamento quase que inteiramente baseado em interesses, ela demonstrou um certo poder de decisão. Né? Dá para ver que a maioria das mulheres do enredo, e eu achei um site em que a autora descreve as personagens mulheres. Né? Eu, evidentemente, peguei só o da Lizzie. As mulheres do enredo, a maioria delas são fortes e tomam, de certa forma, as rédeas do seu destino, podendo criar-lhes algumas chances e perspectivas que escapam de um certo destino traçado, né? Predestinação, que existe na religião. No caso aqui, as mulheres já tinham o destino traçado pelo pai, né? Pela mãe, que também participava, né? Era um negócio o casamento, né? Lizzie Bennet, que é a nossa personagem central, acreditava piamente em seus ideais. Ela não se deixou subjugar nem pela mãe, nem pelos vários homens que a assediaram, e alguns chegaram a pedi-la em casamento. Na verdade, ela é que acaba fazendo a escolha. Jane, eu falo assim de um jeito, parece que eu tenho uma intimidade com a autora, né? Ah, Jane Austen, ela estruturou a sua história para criticar exatamente esse modelo societário que, à época, subjugava as mulheres em função do patriarcalismo. A gente usa o termo machismo, na época não era esse o termo, né? Que tirava das mulheres o direito de decidir, né? Pode ser considerado, digamos, um romance, abre aspas, água com açúcar, né? Mas ele chama a atenção para a condição feminina na época, quando mulheres eram discriminadas e acabavam sofrendo grandes injustiças. Não eram donas do seu destino. Como já vimos, Jane morreu em 18 de julho de 1817, portanto, há 207 anos. Ela tinha apenas 41 anos e nunca se casou. Já vimos isso. As suas últimas palavras em seu leito de morte, tem a fonte aí, não preciso citar, foi a seguinte frase, abre aspas, não quero nada mais do que a morte. Toda a sua riqueza e patrimônio
riqueza e patrimônio é a mesma coisa. A renda, dinheiro vivo que ela tinha depositado em banco é a renda, e riqueza é propriedade. Ela deixa tudo para sua irmã Cassandra, né? Que nós falamos delas estudaram interno um período, né? Juntas. Na época, não se soube os motivos de sua morte. Hoje, já se tem claro o nome da doença que ceifou a sua vida. É chamada doença de Addison. É uma doença do sistema endócrino. E ela gera a insuficiência de hormônios esteroides, que causa tantos problemas múltiplos que levam à morte. Uma mulher dessa morrer com 41 anos, imagina se morresse com 81. Quantos livros não teria escrito? Esse Orgulho e Preconceito segue o título do estilo Razão e Sensibilidade. Sense and Sensibility. Pride and Prejudice. Então, tudo indica que ele... Mas também há uma outra teoria, né, de um livro intitulado Sicília, de uma autora que ela leu. O último capítulo tem esse nome, né? Orgulho e Preconceito, né? Preconceito, no caso, é você casar pessoas de níveis sociais diferentes, né? Aí eu me indago, né? Podemos considerar Austen uma feminista para a sua época? Eu mesmo respondo que não tenho dúvida que sim. Acho que ela foi uma feminista, né? Vejam um trecho. Qual seria o protótipo de uma grande mulher na época para ela se casar? Veja, o protótipo de mulher para se casar para este segmento social, para esse extrato social de uma família que podemos usar o termo de classe média alta, talvez. O livro não descreve o tamanho da propriedade rural do pai, né? Mas a moça tinha que ter domínio de pelo menos um idioma moderno. E não é o que ela falava. Como ela era inglesa, ela tinha que demonstrar conhecimento de uma língua tipo francês, alemão, né? Deveria entender de música. Claro, no caso barroca, nem o clássico não existia ainda. Deveria ter lido bons livros, alguns romances que estavam no seu início, não eram romances em profusão. A mulher tinha que ter um bom carisma, tinha que ser expressiva e tinha que se relacionar bem, né, com a maioria das pessoas. Então, não só com a sua família, mas tinha que ser toda sorrisos, etc, etc, né? Este era o protótipo da mulher ideal. Então, esqueçam aquilo que falava-se aqui no Brasil na década de 20 e 30, que a mulher, para casar, tinha que ser prendada do lar, saber cozinhar, costurar, etc., né? Lavar, passar. Não, 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 não. Aqui as exigências eram um pouco maiores, por causa desse segmento social onde o romance se passa. Mas todos os romances dela se passam nesse extrato. Só que Elizabeth põe tudo isso em dúvida. Em um diálogo que participa, onde
estão presentes Mr. Darcy, é o sobrenome dele. O primeiro nome dele é muito difícil, viu? Fitzwilliam Darcy, né? Neste diálogo estava Mr. Darcy, seu futuro marido, né? Mr. e Miss Bingle, então, o senhor e a sua filha, Bingle, e Mrs. Hurst, a senhora Hurst. Neste diálogo, né, é um diálogo, então, que ela e mais 4 pessoas no ambiente, ela claramente põe em dúvida se existe uma mulher assim na sua época, no seu tempo. E ela mesmo responde, abre aspas, a frase aqui é dela: não duvido que conheçais apenas uma dezena. Duvido que conheçais alguma. Ou seja, eu tenho dúvida que você conhece 10. Eu tenho dúvida que se você conhece uma que preencha essas características. Por incrível que pareça, ela tem estas características. Apesar de alguns estudiosos, literatos, considerarem Jane Austen uma romântica, não é. Ela vive uma transição do que se chama de romantismo para o chamado realismo inglês. Então, vamos ver aqui que os sites definem como realismo inglês, um movimento literário que se apresenta contra os arroubos sentimentais e idealistas dos românticos. Eu, como sou um eterno romântico, gosto dos românticos, né? Eu achei num site chamado Mundo Educação. Eu tenho o link, mas não, ele não diz a data. Eu nunca vi site que não diz a data. Eles apresentaram 6 características desta obra de Jane Austen. Não, desculpe, da obra dela em geral, porque tudo é em torno de casamentos, famílias, intrigas, etc. Ela apresenta enredos irônicos, ela faz uma certa crítica social, é visível isso. Há um protagonismo feminino, então as mulheres têm grande protagonismo. Aparece sempre uma frustração amorosa, quando não dá certo um casamento, a moça queria ser pedida, mas o cara não pede, etc. Né? Realismo doméstico, ela descreve com muitos detalhes, riqueza de detalhes, a realidade das famílias e descreve personagens burgueses no seu cotidiano. A sociedade já era burguesa. A nobreza existia, como existe até hoje na Inglaterra, por exemplo, tem títulos de nobreza, né? Mas os nobres não têm mais poder. Hoje é a burguesia que manda, né? E já nessa época a burguesia já mandava. Aliás, a Inglaterra é o primeiro Estado europeu que tira o poder dos reis no século XIII, né? Chamado João Sem Terra, né? 1212. Os nobres, não tinha burguês nessa época, o obrigam a assinar uma carta, né? A Carta do João Sem Terra, né? Que é considerada a Constituição inglesa, né? Que não tem nada demais, né? Então ela descreve os personagens do século XVIII são todos burgueses, né? O senhor Darcy é um burguês, né? O livro o apresenta como cavalheiro. E
quero aqui dar o perfil da Elizabeth Bennett, que eu localizei no site Cometa de Ideias. Esse tem a data, 13 de fevereiro de 24, escrito por Mariana Bortolotti. Veja o que ela diz da Lizzie. Lizzie é culta, gosta muito de ler, é percebida como diferente das outras jovens da sociedade porque sua família caminha de um jeito diferente. O que dá um dia a dia diferenciado para as 5 filhas do casal, onde elas são livres para viver e perseguir o que mais gostam, seja música, livros, bailes ou o amor. Além desse background, Lizzie também é muito parecida com o pai. A grande questão do livro é o orgulho e o preconceito de Lizzie com relação a Darcy. E como um aprende muito com o outro, mesmo que não consiga perceber. Lizzie também aprende com as mulheres ao seu redor, como Charlotte, Jane, Lídia e até sua mãe. Este é o perfil elaborado por Mariana Bortolotti. Aí eu fui, então, fazer o perfil de Fitzwilliam Darcy. Esse eu fiz com minhas palavras, usando vários sites. Ele é uma pessoa muito reservada. Ele tem um decoro e uma retidão moral considerado muito elevado e excessivo para os padrões da época, em função do seu orgulho relacionado com seu status social. A impressão que se tem dele é que ele é uma pessoa fechada. Ele está sempre calado, né, quando está com pessoas estranhas. Então, ele não é de fácil relacionamento. Mas, após as pessoas o conhecerem, ele é muito valorizado por aqueles que o conhecem mais intimamente. No primeiro momento, ele desprezou Lizzie pelo status social diferente. Darcy, com o passar do tempo, começa a desenvolver por Lizzie uma paixão e a pede em casamento. No primeiro pedido, ela o rejeita e, posteriormente, ela o aceita e todos viverão felizes para sempre. Mas ela o aceita porque ele deu demonstração de mudar significativamente a sua personalidade. Não que ele se adaptou ao modo dela ser, mas, de alguma forma, sim, né? Ele teve que fazer concessões. Então, você veja que até nesse aspecto, a Vitória, né, ela arruma, então, o casamento, é também uma vitória dela, né? Porque ele tem que se adaptar, né, a forma dela ser, né? Bom, adaptações para o cinema. Eu sempre disse o seguinte: se você não conseguir ler um livro, ouça o livro. Está cheio de site aí de audiolivro. Faça isso. Ouça em velocidade 1.5. Se você não conseguir ler, não conseguir ouvir o livro inteiro, assista um livro e vai marcando na sua cadernetinha. Olha, dos 30 livros que o professor recomenda ler antes de morrer, eu não li nem ouvi o Orgulho e Preconceito, mas assisti uma adaptação.
você vai morrer tranquilo? Vai. Eu o perdoarei? Eu o perdoarei. Quem sou eu para perdoar alguém? Né? Eu estou no sentido assim, porque se você não leu até agora, talvez você não vá ter tempo de ler. Porque são tanta coisa que nós temos, tanta coisa que eu digo de livro, hein? As outras coisas não contam. Artigo, zap, que você lê o dia inteiro, isso aí não conta. Né? E-mail, né? Artigo não conta. Professor, eu leio 20 artigos por semana, dá quase um livro. Não conta. Não é livro. Então você está perdoado por isso. Porque pode ser que você nunca mesmo vá ler. Mas você pode ter o gostinho de uma boa adaptação. E eu vou dar aqui para você. Eu já assisti 2 vezes. Acho que assisti no cinema e depois. Aonde está, em que plataforma? São, desde 1940, são 5 adaptações ao cinema. Essa última, de 2016, não vou nem falar, hein? Essa aí é aquela Orgulho e Preconceito e Zumbis. Isso é uma barbaridade, né? Mas as outras 4, a melhor adaptação é a de 2005. Aquela atriz que faz Lizzie é a Keira Knightley. Eu acho ela uma grande atriz, além de ser uma mulher muito linda, eu acho. Né? Portanto, um filme de 19 anos, mas uma reconstituição de época muito boa. E quem faz o Darcy, o Matthew McFadden, ganhou o Oscar. A Keira foi indicada ao Oscar, mas não ganhou. Então você veja que as interpretações são de primeiríssima qualidade. Está no Netflix. E quero dar aqui um aviso para vocês. Dia 30 deste mês sai do catálogo. Então, a partir de hoje, 12, você tem 18 dias para assistir quem é assinante. Está também no Telecine. Se você não for assinante, acho que é R$ 6,90 a assinatura. Então, fica a recomendação para vocês assistirem este final de semana. Eu consegui aqui, com a ajuda da minha amiga Luísa, consegui o trailer desse filme legendado. Né? Então, vou passar para vocês aqui agora. Por tela inteira, Luísa. Taken? I have. Is he amiable? Is he handsome? He's single? I believe so. He's in. Oh my goodness. Everybody behave naturally. Mr. Collins at your service. The Bennett sisters were looking for husbands. Which are only to be obtained through intercourse. Forgive me, through the intercourse. But Lizzie Bennet wanted more. Only the deepest love will persuade me into matrimony. Mr. Collins, I cannot accept you. Don't worry, we'll have this little hiccup dealt with immediately. Headstrong is she? That is Mr. Darcy. He looks miserable, poor soul. Miserable he may be, but poor he most certainly is not. We must go and visit him at once. A Mrs. Bennet, a Miss Bennet, a Miss Bennet, and a Miss Bennet. Do you dance, Mr. Darcy? Not if I can help it. It's very strange. I do not have the talent of conversing easily with people. Perhaps you should practice. May I have its dance, Elizabeth? Be most inconvenient. I just want to live for all eternity. You may.
He's so what? He's so rich. What on earth have you done to poor Mr. Darcy? I have no idea. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think it can be prevented by a young woman of inferior birth? I've been so blind. He's been a fool. But then so have I. We are all fools in love. You were the last man in the world I could ever marry. Bom, é um filme de romance aí, né? Se você é romântico, homem ou mulher, aí vocês vão gostar. Eu gostei, né? Como era a nossa autora? Ninguém sabe. Você pode procurar aí no banco de imagens do Google, só tem uma imagem dela, todas que existem são variações da mesma imagem, e ninguém tem certeza se essa é uma imagem fiel. A única imagem que nós temos talvez se aproxime do que foi Jane Austen, a grande escritora inglesa, provavelmente a primeira grande autora. Eu não lembro, Mary Shelley acho que é depois dela, né? Então, eu de cabeça eu não posso estar enganado, mas acho que foi a primeira, né? Pois Virginia Woolf já bate aqui no começo do século XX, né? Bom, esse foi o nosso 5º livro antes de morrer que você deveria ler. Se não leu, está aqui a sinopse, está aqui a vida da autora, está aqui as minhas recomendações, está aqui o trailer do filme A Melhor Adaptação, tirando a porcaria do zumbi. Então são 5 adaptações, essa é a última de 2005, e é a melhor, gerou Oscar para o Darcy, e a indicação do Oscar para a Lizzie. Pessoal, eu estou de semiférias, você sabe, né? Eu não estou fazendo nenhum programa em nenhum canal, especialmente na TVT. Está lá o meu substituto, o professor João Cláudio Pitilo. Mas gostaria que vocês continuassem acompanhando, né? 10h30 da manhã. Domingo, eu não suspendi as aulas do meu curso, do meu canal. Domingo, aula de teologia. Será a última aula de cristianismo. Eu vou falar dos conceitos fundamentais, né? Semana que vem, eu viajo terça-feira para o Chile. Volto domingo. Então, eu estou aqui comigo pensando em suspender a aula de quinta de literatura e de domingo que vem, porque eu gasto 4 a 5 horas para cada hora de aula, né? Então, vou já deixar vocês preparados. Se não houver, eu vou avisar, né? Card a gente faz, e dispara, que o WhatsApp funciona em qualquer lugar. Bom, qual é a novidade? 6h30 da manhã, todos os dias, eu estou substituindo meu amigo José Reinaldo, acho que eu falei no começo, né? O pessoal tem gostado, tem elogiado. Amanhã, então, estarei novamente sempre falando efemérides e analisando os principais fatos geopolíticos do mundo. Então, é uma semiférias. Estou aproveitando essas 2 semanas para dar uma arrancada, para finalizar um livro que já está pronto em primeira redação, né, que é a Concepção Marxista de Proletariado. Agora eu quero finalizar até dezembro, publicar. E mandei rodar esse aqui. Está pronto faz 2 anos. Esse aqui é um protótipo, né, o boneco, né? Mandei rodar e vou circular o link. Se você, mesmo não sendo sociólogo, puder adquirir um desse aqui, me ajuda muito.
a pagar a segunda parcela. E não posso esquecer, né? Eu fiz uma campanha, os 5 grandes revolucionários, o combo. Quem pagar por Pix ganha 5% de desconto. Paga 285. Quem comprar junto a caneca marxista, em vez de 350, paga 335. Então, quem não está na minha lista de WhatsApp, aqui o meu zap, 981963145, DDD 19. Me manda um oi, que eu ponho você na lista e você vai receber todas as minhas circulares, tá bom? Obrigado pelo acompanhamento. Hoje tivemos aqui uma única contribuição do nosso sempre presente Ronaldo Gablinski, dando uma saudação, desejando uma excelente tarde. Já entramos agora no comecinho da noite e desejo a vocês um bom final de semana até domingo. E quem acompanha o 247, amanhã de manhã, 6h30, estou a postos. Beijo em vocês. Obrigado por tudo. Tchau.